Paulo vem falando que Cristo ia voltar e que o justo viveria pela fé, por essa esperança, por essa fé. E no final ele fala que nós não somos daqueles que retrocedem, que nós somos dos que se mantêm firmes na esperança. Eu me lembro que da última vez que a gente teve a oportunidade de estar aqui, a gente usou esse mesmo verso de Hebreus 10, no culto que falávamos a respeito da volta de Jesus, e usamos esse mesmo verso para ser o próximo que a gente vai usar, também nos dois cultos que nós estamos. João, capítulo 6, versículo 68. João, capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus prega o sermão, nós já meditamos a respeito disso da última vez, a respeito dele ser o pão da vida, 70 dos seus discípulos deixam ele. E daí ele vira para os discípulos e fala assim: vocês também não querem ir? É como se ele dissesse, se a gente trocasse um pouquinho as palavras, falasse assim: vocês também não querem desistir? E daí Pedro, sempre pronto a falar, traz uma das respostas mais bonitas do Evangelho. Fala assim: Senhor, para onde que a gente vai? Não tem outro lugar para ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos é feita hoje para nós. Mas só que trocado um pouquinho, Jesus sempre pergunta: vai desistir? E a nossa resposta tem que ser com a certeza e com a convicção, com a que Pedro falou. Mas para onde que a gente vai? Será que a gente tem que desistir de tudo isso? Hoje, quando nós falávamos a respeito das aflições, de bem-aventurados que choram, mas para chorar tem que ter tristeza, não é? Ou você chora de alegria, ou você chora de dor, de tristeza. E quem é que gosta de sentir dor? Eu, particularmente, não gosto nem um pouco. E muito menos de tristeza. Só que a cada tristeza que vir, a cada dor que vir, nós iremos desistir? Será que desistir é a solução? Não, e com certeza não. Quando nós olhamos na Bíblia, vários personagens enfrentaram também dificuldades como nós enfrentamos. Só que algumas dificuldades que eles enfrentaram, uns ficaram firmes. E são as protagonistas, mostram as histórias mais bonitas que a Bíblia tem. Tem uma que a gente vai citar e o próximo a gente lê. Certa vez Paulo estava pregando, e Paulo pregou, o pessoal da cidade foi, pegou Paulo e bateu em Paulo. E a Bíblia relata que o pessoal da cidade, eles deixam Paulo como que morto. Eles param de bater em Paulo porque pensavam que Paulo estava morto. Em qualquer situação semelhante a essa, os discípulos foram, pegaram Paulo. O que a gente faria? Nunca mais voltaria na cidade. Nunca mais pregaria de Jesus. Ou ao menos pensaria isso. Mas só que a Bíblia, a gente sempre indica para ler, porque ela é um dos livros mais fascinantes que tem. Porque ela dá o detalhe do que a pessoa pensa, de como as coisas aconteceram. E fala poucos versos depois que Paulo apanhou, os discípulos pegaram Paulo, levaram Paulo, e logo após Paulo estava pregando. Paulo desistiu? Não. E foi algo que não era fácil. Imagina só para Paulo. Se coloca um pouquinho na mente de Paulo. Paulo era um homem letrado, instruído, um homem que tinha fama antes de seguir a Jesus. E daí ele podia pensar assim: olha, eu tenho uma fama, tenho um nome a zelar, eu era bem antes capitão das guardas, tinha respeito, e agora eu estou apanhando, eu vou parar. Ele não podia ter pensado assim? E era um jeito fácil de pensar, não é? Lembrava do que ele tinha, das coisas que ele deixou para seguir a Cristo, e ele ainda estava apanhando. Ele estava fazendo certo e ainda estava apanhando. Quando a gente faz o certo, a gente não quer que nada dê errado, não é? Na nossa vida. Quando nós estamos seguindo a Cristo, começamos a colocar os pontos certos na nossa vida, mudamos esse ponto, mudamos aquele. Se dá uma coisa errada no carro, na casa, na louça, a gente fala assim: mas eu estou servindo a Deus e as coisas estão dando errado para mim? Olha Paulo, deixou as coisas, seguiu a Cristo, apanhou
e mesmo assim não desistiu. E daí a gente continua a caminhar mais um pouquinho. Essa história que a gente citou, a gente vai citar um pouquinho para ganhar tempo. Está em Atos capítulo 14. A próxima história que a gente vai citar está em Atos capítulo 5. Certa vez os discípulos pregaram também e eles prenderam os discípulos. Os principais ali tinham prendido os discípulos. Só que daí, com a intervenção de um homem, falou assim: olha, não deixa eles presos não, porque algumas pessoas já surgiram e como não era nada, dissipou. Cita Judas, né? Cita outras pessoas ali que tinham surgido e dissiparam, né? Por quê? Porque não tinha Deus ali na causa. E daí os sacerdotes, os mestres falaram assim: então a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar os discípulos e vamos dar uma bronca neles. Ó, não preguem mais a respeito de Jesus. Essa é a expressão que eles usam. E eles vão e açoitam os discípulos. O verso diz assim, que eles bateram os discípulos e repreenderam os discípulos. Não preguem mais a respeito de Jesus. No verso seguinte, a Bíblia fala assim, que os discípulos saíram felizes, pois se acharam dignos de ter apanhado por Jesus. Eles ficaram felizes de ter apanhado. Mas aí se coloca nós, na circunstância, a gente fala o quê? Eu estou seguindo a Deus, estou fazendo as coisas certas, e tem gente contra. Estou seguindo a Deus, estou fazendo as coisas certas, e está dando errado. E os discípulos não, ficaram felizes de apanhar por Jesus. E daí no próximo verso fala assim, eles se reuniam e não deixavam de ensinar. A repreensão era para que eles não falassem mais. Eles apanharam para que aprendessem, né? E não falassem mais. E o que eles fizeram? Ficaram felizes de apanhar e pregar. Não desistiram. Diante de uma pedra, diante de uma aflição, diante de um obstáculo, de um problema, que é a expressão que eu usar? Eles não desistiram. Se fosse feita a pergunta para eles, e aí, vai desistir? Não. Mas esses mesmos discípulos são esses evangelhos, são humanos. Mas o que mudavam é o que movia eles. Olha um exemplo, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 21, verso 12. Davi considerou essas palavras no seu coração e teve muito medo de Aques, rei de Gade, pelo que na presença deles fingiu-se, o que diz aí? Fingiu-se do quê? O que diz nas suas traduções? Fingiu-se de? Também está doido. Doido. Só tem duas traduções, o que mais diz? Mesma coisa, louco, doido. Fingiu-se de louco, fingiu-se de doido. Enquanto esteve com eles, riscava nas portas da cidade, deixava escorrer a saliva pela barba. Esse mesmo Davi é o maior rei de Israel. Davi, ele é encontrado por Deus, né, e ungido rei de Israel. Só que Davi foi ungido e as coisas não aconteceram do mesmo modo que foi com Saul. Saul foi ungido por Deus e logo depois já teve o trono, né? Por mais que já perdeu antes de começar, mas já teve o trono. Davi não. Ele foi ungido por Deus e começou a servir ao rei ainda que era da época, que era Saul. Tinha sido rejeitado já por Deus, só que ele começou a servir Saul. Só que imagina só, você ser ungido por Deus, fazer as coisas certas e estar trabalhando para o rei. Certa vez, Davi foi para a guerra, Saul também foi para a guerra. A função de Davi era proteger a Saul. Daí eles estavam voltando da guerra, o pessoal aclamando o rei, falou assim: salve Saul, matou 1000. E Saul abriu um sorriso, né? E daí teve uma pessoa, sempre brinco, teve um lá no fundinho que gritou assim: salve Davi, matou 10.000. Saul pensou: opa, o que esse moleque está matando mais que eu? Mas veja, que é uma inveja que não tem nexo. Porque se a função de Davi era proteger Saul, Saul tinha que ficar feliz. Se ele matou os outros, que é porque ele chegou nele, não é? Ele devia ter ficado feliz, mas ele ficou o quê? Com inveja, com ciúmes. Falou assim: não, o que é isso? E Davi estava servindo então ao rei, tocando lá, e Saul tentou matar ele. Imagina só, trabalhando, fazendo bem para o rei e tentando matar ele. E Davi depois, logo após, recebe ajuda, né, e foge.
Só que Davi já era ungido. E daí quando nós começamos a ler a história de Davi, nós vemos como que Davi fugiu como se fosse um cachorro. Porque Saul ia com um exército para pegar um menino, né? Um jovem já, né? Mas que não era tão ofensivo assim. Davi podia ter reclamado com Deus. Falar assim: olha, Senhor, eu já sou ungido, eu vou ser rei no lugar dele, o Senhor já rejeitou, eu não quero passar por tudo isso. Mas se a gente pega a história de Davi, nós não vemos a reclamação. E daí Davi teve a chance de fazer pelas próprias mãos. Porque quando as coisas estão difíceis, sempre tem uma oportunidade da gente querer fazer do nosso jeito, ao invés de esperar em Deus. Estava também Davi correndo, né? A Bíblia fala que Davi estava fugindo, e daqui a pouco a Bíblia para de falar de Davi. Daí a Bíblia fala assim: Saul entrou numa caverna para fazer as necessidades. E quando ele entra na caverna, a Bíblia tem até um suspense. Logo depois já volta para a história de Davi. E daí o moço de Davi, é claro que eu estou contemporizando a história, o moço de Davi chama Davi e fala assim: Davi, olha quem está entrando. E Davi fala assim: aquela capa eu conheço, é do rei Saul. Agora imagina, você com uma espada, né, atrás daquela pessoa que queria te matar. Davi podia ter matado Saul e já ia pegar o reino. Ia facilitar as coisas. Ele podia ter feito pela própria mão dele. E o moço falou assim: faz, Davi. E daí Davi vai lá, pega a espada e vai, tira a espada e corta só a capa. Só um pedacinho da capa. E depois Saul sai, né, ele mostra assim: olha, eu não quero nada, não quero matar o Senhor. Depois ele vai ficar triste, arrependido de ter cortado a capa. Mas ele fala assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Na outra oportunidade, passa um tempo, Saul continua correndo atrás de Davi. Daí Davi entra no acampamento que Saul estava dormindo. Só que aquelas pessoas eram guerreiros. E os guerreiros, eles dormem normalmente do lado do armamento. Para que caso tenha um toque, né, para sair, eles já possam pegar a arma e sair. E Saul estava dormindo do lado da lança que estava enfincada no chão. E daí Davi mais uma vez teve a oportunidade de fazer com as próprias mãos. E daí eu creio que Davi pensou, né? Olhou Saul, olhou a lança. Olhou Saul, olhou a lança, pensou. E daí o outro moço, sempre com Davi, falou assim: se o Senhor for fazer, deixa que eu faço. Era simples, era só erguer um pouquinho a lança e soltar. E estava deitado. Ninguém ia ver, era tranquilo. E Davi não fez. E o servo ali, o amigo que estava ali com Davi, ele falou assim, Davi falando para ele, né? Eu não vou lá no ungido do Senhor. Não fez com as próprias mãos. Fugiu como um cachorro, para lá, para cá. E nessa ocasião aqui que nós lemos, Davi estava diante de um rei menor que ele e se fingiu de louco. Já era ungido por Deus, já era o favorito ou o favorecido de Deus, e mesmo assim se fingiu de louco. Morou com os inimigos, tudo isso Davi passou. E não reclamou. Teve alguém aqui que já se fingiu de doido? Não. Então você tem muita coisa para passar ainda, né? Antes de reclamar. Davi não reclamou. Davi não falou assim: olha Deus, estou sendo muito zeloso na sua causa e eu fiquei sozinho. Lembram dessa expressão? 1 de Reis fala isso, também só vou citar 18, com o fato de Elias. Elias fala para Deus: e eu fiquei só ainda, e estão querendo me matar ainda por cima. Esses somos nós. Olha Deus, não é assim que a gente fala? Olha Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, né? A gente vai com calma, depois a gente fala assim: mas eu estou fazendo tudo certo, e ainda tem gente contra, eu estou sozinho. Daí a gente começa a listar as coisas, né? Perante Deus, tá? Não é errado a gente depositar o nosso fardo aos pés de Deus. E também não é errado a gente ter medo, querer, né, ver que o medo está mais forte em nós. Olha uma expressão, foi a própria expressão de Cristo. Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, verso 39. Isso.
coisa muito curiosa para mim. Porque Jesus fala assim: Pai, se possível, passa de mim o cálice. Será que Jesus estava sofrendo nesse momento? Muito. Porque olha a expressão, né? Olha, se der, passa de mim. Mas o fato, né? As palavras que ele termina o verso são mais bonitas ainda. Todavia seja feita a tua vontade. Não é errado que a gente se entristeça, que a gente sinta mesmo, né? Não tem para onde correr. Só que todos esses que eu listei só não desistiram, não porque eles eram fortes, mas porque eles tinham na mente: eu quero agradar a Deus. Eu vivo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Gente, diante da gente vai ter prova todo dia. Vai ter aflição todo dia. Vai ter uma oportunidade para a gente desistir ou fazer com a nossa própria mão todo dia. Só que a questão é essa: nós somos os que não retrocedem, como Paulo falou lá em Hebreus 10, 39. Por que não retrocedem? Porque estão firmados em Cristo. Essa é a nossa diferença. Ou deve ser, tem que ser a nossa diferença. Está firmado em Cristo. Ter a vontade de Deus como nossa meta. Sempre. Teve outros personagens que desistiram. Jonas, quando Deus chegou para ele e falou assim: Jonas, vai para a cidade de Nínive. E a Bíblia fala que era o profeta Jonas, ou seja, já era um escolhido por Deus. Vai para a cidade de Nínive, ele faz o quê? Foge. E o livro de Jonas é um dos livros que terminam sem sentido. Porque vê ele sentado lá debaixo da árvorezinha que Deus dá, depois Deus tira e dá uma bronca nele. E acabou o livro. Não sabe se ficou sem sentido. Do que poderia ser uma história bonita, como foi a história desses que a gente citou. Gente, quem escolhe a história, a nossa história, somos nós. O que poderia ter sido uma história bonita também de Judas, que foi lá e falhou, né? Quando Jesus escolhe Judas, em Lucas capítulo 6, vai escolhendo assim os discípulos e fala assim: escolheu a Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Quando a gente fala de Judas, a gente já pensa: Judas já chegou traidor. Não é assim que a gente pensa? Judas chegou errado, chegou traidor. A Bíblia fala aquele que se tornou traidor. Foi indo, né, de pouco em pouco, foi desviando, né, roubava ainda, depois traiu Jesus. Quando chegou para ele essa decisão, ele tomou a decisão errada. Porque não estava na mente em agradar a Deus, em seguir a vontade de Deus. Somos nós quem decidimos qual a gente vai. Histórias bonitas como essas, de Paulo, dos discípulos, de Davi, só foram possíveis porque eles queriam agradar a Deus. Histórias lamentosas, né, como de Judas, Jonas e tantos outros que desistiram, só fizeram isso porque não estavam em mente em agradar a Deus. É como a gente sempre brinca: espera mais 5 minutos. Porque às vezes nós blasfemamos contra Deus, falamos palavras, né, contra Deus, passa 5 minutos, está resolvido o problema. Espera só mais um pouco, mais 5 minutos. Porque às vezes quando nós engolimos a reclamação, vem até o final para falar, nós falamos assim: não, eu não vou falar agora. E daí as coisas se desembaraçam. Tem um verso que fala que Deus é o nosso refúgio, né, e também a nossa fortaleza. E Ele perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. É Deus quem desembaraça os nossos caminhos. Êxodo capítulo 14, verso 15. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Quando Moisés clama a Deus, a resposta de Deus é clara: por que você está falando comigo? Só fala para o povo caminhar. O último texto que eu citei, que Deus desembaraça os nossos caminhos, ele se encontra em 2 Samuel, capítulo 22, 33, se os irmãos quiserem gravar. Mas esse aqui, quando Deus fala para Moisés, ele fala assim: só fala para o povo andar. Ah, mas Ricardo, para que você
só para dizer para a gente: anda. Ah, mas por quê? Nem sempre a gente entende os porquês. E não compensa ficar perdendo tempo para entender os porquês. A palavra de Deus é assim: anda. Quando Josué começou a ser líder de Israel, imagina a responsabilidade. Antes tinha Moisés, né? Um velhinho, experiente, sábio em todos os pontos. E era gostoso aprender perto dele. Só que chegou um dia que Deus falou assim: Moisés, a gente vai recolher você. Você não vai mais ficar aqui. E já tinha escolhido então Josué para liderar o povo. Imagina a responsabilidade caindo na mão de Josué. Ah, mas Josué foi treinado, aprendeu com Moisés. Mas é claro, a gente nunca pensa que está pronto quando uma responsabilidade cai na gente, né? Por mais que você tenha sido treinado, lapidado, quando fala assim: agora você vai fazer, você sempre pensa: será que eu vou ser capaz? E Josué, quando ele deu uma pensada assim, Deus falou para Josué: Josué, não teme, eu vou ser contigo. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, você viu como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Nós estamos procurando servir a Deus. E quando nós procuramos servir a Deus da melhor forma, Deus está com a gente. Só anda. Ah, mas está escuro, eu vou ter... A única coisa que a gente tem que fazer é andar. E Deus vai fazer as coisas. No comecinho do livro desse homem que a gente citou, que é Josué, Deus vai abrir o rio. Só que não foi do jeito que Deus abriu o mar vermelho quando foi ali com Josué. O mar vermelho, Deus falou assim para Moisés colocar o cajado, Deus colocou o cajado, Moisés colocou o cajado e Deus abriu o mar vermelho. Só que quando Deus foi abrir o rio, Ele falou assim: olha, os seus sacerdotes vão pisar no rio. E quando a planta dos pés deles estiver pisada, daí eu vou abrir. Foi necessário mais fé. Imagina, uma coisa é você andar quando o mar está aberto, não é? Você relar o cajado ali de longe, esperar. Abriu? Agora eu vou. Agora outra coisa é você falar assim: eu vou ter que pisar. Mas o mar está fechado. Pisa. E os sacerdotes foram e pisaram. Estavam com a arca de Deus, foram e pisaram. Foi necessário eles andarem. O que tem faltado para a gente às vezes é isso. Porque se a cada tribulação, a cada aflição a gente for parar ou for recuar, nós nunca iremos avançar. Nós cremos que Deus é todo poderoso, não é? Ele tem o poder para fazer todas as coisas, Ele é todo poderoso. É isso que nós lemos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos acreditar no que nós falamos. Isso é ter fé, ter a confiança, a convicção inabalável que Deus pode fazer todas as coisas. Que se for preciso, vai ter que caminhar. Ah, mas o mar está na frente, está fechado. Vai ter que caminhar. Não é o que Deus falou? Vai titubear, né? Vai reclamar? Não. A palavra de Deus é essa: desistir não é a solução. Às vezes nós acostumamos a desistir nas outras coisas da vida, e daí nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. Não é a solução. A solução é a gente avançar, porque Deus está com a gente. Quando Deus guiou Israel, quando dava a noite, imagina só, quando nós pensamos num deserto, a gente pensa em calor ou em frio? Calor? Calor. Porque a gente pensa num sol, não é? Escaldante e só areia. Só que durante o dia é um calor tremendo. Deve ser um calor, nunca passei num deserto. Tô brincando. Durante o dia é um calor tremendo. Porque é um sol que não tem nada, né? Para impedir aquele sol bate direto. Só que a areia, ela não retém o calor, ela não fica com calor. E quando chega a noite, é um frio tremendo. Então passa por essas duas coisas. Quando Deus guiava Israel, Ele guiava Israel durante a noite com uma coluna de fogo, uma nuvem, né? De fogo. E durante o dia com uma nuvem. Será que Deus sabe o que nós precisamos? Então nós devemos confiar mais em Deus. Tem nos faltado confiança em Deus. Duas coisas: o desejo de sempre alegrar o coração de Deus, essa deve ser a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse deve ser o nosso pensamento. E o segundo pensamento: Deus sabe de tudo que eu preciso,
e Ele tem poder para fazer todas as coisas. Não desista. Muitas pessoas já passaram, já ouviram a mesma coisa. Eu sempre cito isso. Já sentaram nesse banco que nós estamos, já sentaram em outros bancos, já ouviram N mensagens. E às vezes ficaram. Eu não estou julgando se vai ser salvo, se não vai ser salvo. Estou julgando que desistiu. Só que nós, tudo que nós temos, nós não devemos desistir. Nós nem podemos desistir. O filho pródigo, em Lucas 15, quando ele estava voltando para casa, imagina só a mente daquele menino. Ele que pediu para sair da casa, gastou todas as coisas que o pai deu, e daí na hora que ele estava na lama, ele pensou em voltar. Só que o caminho da volta era tão longo quanto o caminho que ele percorreu. Fato. Imagina só, ele voltando, e sempre quando a gente precisa fazer algo importante, a gente pensa bastante, né? Imagina só pedir perdão, então. Quantas vezes a gente não pensa, né? E ele estava voltando para casa, então, do pai. Já com o pensamento, né? Eu vou pedir para ser servo do pai. Você acha que no meio do caminho não bateu aquele pensamento? Seu pai não vai te aceitar. No mínimo. E daí ele fala assim, é melhor eu ficar mesmo lá. Eu que saí. Eu gastei tudo. Só que mesmo assim, ele não desistiu. Foi e voltou, e o pai estava o quê? Esperando ele. A mensagem de Deus nessa manhã é essa. Que a gente não desista. Independente das coisas que aconteçam, que a gente não desista. Porque nós temos Deus ao nosso lado. Quando nós estamos fazendo certo, é claro. Quando nós procuramos fazer o certo. Independente das coisas que vierem. Ah, mas meu amigo, família, coisa... Independente das coisas, não desista. Porque a nossa fé está firmada em Deus. Em Deus que é todo poderoso. E as outras coisas, então, não são maiores que Deus. Amém? Amém.